A gente finaliza hoje, né, nossa reflexão sobre a Páscoa e ceia do Senhor, finalizando com essa reflexão a cruz de Cristo. Cristo morreu na cruz. Não é um acidente isso, ok? Não entenda isso como um acidente. A morte de Jesus na cruz é algo muito importante. A cruz, no tempo onde Jesus viveu, ela foi usada inicialmente pelos bárbaros, era um objeto de tortura. Os bárbaros usavam para torturar os povos inimigos. O Império Romano adotou essa tática de tortura. Você sabe muito bem que quem morria na cruz não morria por outro tipo de morte a não ser asfixia. Era doloroso, era demorado, né? A pessoa ficava agonizando ali. A cruz foi feita para que a morte pudesse ser lenta, dolorosa. Era o pior tipo de castigo da época. E era aplicado às piores pessoas, todo tipo de pessoa que era o pior crime era destinado à cruz para eles. E eles ficavam em um lugar onde todos pudessem ver a sua vergonha, né? E quando a Bíblia fala que Cristo, né, experimentou vergonha, significa que ele ficou nu, tá bom? Eu sei que na Igreja Católica lá, em outras imagens lá, tem o paninho lá na frente do pênis de Jesus, né? Mas Jesus ficou exposto. Eu queria que você soubesse disso essa noite. Ele ficou nu diante das pessoas. Ele foi massacrado antes, foi torturado antes. Então esse era o tipo de penalidade que os criminosos sofriam. E Jesus sofreu esse tipo de penalidade. Essa era a cruz que foi oferecida a Cristo, a qual a própria Escritura fala que ele, como um cordeiro mudo, ele aceitou a cruz. Não só aceitou a cruz, mas desejou a cruz. Como assim, gente? Como assim? Então a gente vai entender um pouco disso e do que Jesus está falando na sua ceia, porque o que Jesus está falando na ceia é justamente sobre a cruz. Tem tudo a ver com a cruz. Então lá em Lucas 22, eu queria que alguém pudesse ler aí, do versículo 7 até... quando Jesus fala, né, do cálice, do pão, esse é o meu corpo entregue em favor de vós. Onde que é entregue o corpo de Jesus? Ele é entregue justamente na cruz. Nós sabemos muito bem que o homem pecou, que através de Adão, o pecado entra no mundo e ele corrompe todos os seres humanos. A gente vai chamar isso o quê? Da teologia da depravação total. Todo ser humano foi contaminado com o pecado de Adão. Que pecado é esse, gente? É o pecado de rebelião contra Deus. É o pecado de existir sem Deus. É o pecado de se opor à vontade de Deus. Tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo aquilo que era dado de graça, a manifestação da sua beleza, da sua glória, do Criador que foi dado a Adão, foi rejeitado por Adão e Eva no Éden. Foi rejeitado no justo momento que eles comeram do fruto proibido. E essa rebelião contra Deus, esse desejo de existir contra Deus, deveria ser punido imediatamente com a morte. E morte a gente entende não simplesmente como o homem parar de respirar, mas com ele ser separado de Deus. Como se Deus tivesse que aplicar o castigo de separação. Exista então longe de mim. Mas não é isso que Deus faz. Não é isso que Deus faz. Por incrível que pareça, durante todo o Antigo Testamento nós vemos o relato de Deus existindo juntamente com o ser humano, de forma limitada, mas nunca total. Deus ainda continua se revelando, ainda continua se relacionando, ainda continua arranjando meios de comunhão com o ser humano. Mas o ser humano, ainda contaminado pela essa semente do pecado, continua fazendo o quê, gente? Pecando, vivendo longe de Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus, sendo injusto, matando, contaminando o mundo, o universo.
O pecado é algo tão sério e as Escrituras tratam disso com tanta seriedade que o universo, a Terra, o planeta que Deus criou, sofre as consequências daquilo que Adão fez no Éden. As pessoas sabiam disso. Quando Moisés é chamado chama o povo para sair do Egito, porque Deus estava libertando eles, o que é proposto por Deus no Cordeiro ali é o início daquilo que ia culminar em Jesus. Nós acompanhamos sobre isso. Mas a grande questão ali, o problema daquele povo não era simplesmente um Deus, não era simplesmente um templo, não era simplesmente conjunto de leis morais. Mas o problema daquelas pessoas era o quê? O pecado. É o pecado que é o problema do ser humano. O problema do ser humano não é que ele está desempregado. O problema do ser humano não é depressão, não é ansiedade. O problema do homem é pecado. Ele se rebela contra Deus e ele tem um grito dentro de si dizendo: não quero e eu não vou. Eu não quero e eu não vou. E esse grito, e esse pecado, e essa escuridão dentro do ser humano só faz ele ir se aprofundando cada vez mais em trevas. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 1, você vai ver como João descreve aqueles que estão no pecado. Que eles estão em trevas. Eles estão em trevas. Mas Cristo é luz. E as trevas não puderam prevalecer contra a luz. Mas a questão é que essa semente do pecado, essa semente da rebelião, essa semente que desperta a ira de Deus, ela ainda está presente no homem. Ela ainda é um problema no homem. Problema a qual nós que fomos salvos pela graça não precisamos mais nos preocupar. Mas a semente do pecado ainda está aí. Está entendendo? Ela ainda tenta gritar dentro de você. Mas a gente não consegue compreender a totalidade da cruz, porque a gente não entende o que foi Cristo sendo crucificado. A gente leva isso somente como nos filmes lá. Cristo morreu uma morte física, foi espancado no meu lugar ali, foi torturado, morreu. E como isso nos salva, gente? Como isso nos salva? A gente entende, por exemplo, a ira de Deus sendo derramada em Cristo na cruz, naquele momento? Jesus sofrendo mesmo a condenação do pecado, não somente na sua carne. Será que você entende isso? Será que nós, quando a gente prega o Evangelho, será que as pessoas estão cientes de que foi o pecado de Adão, e não somente o pecado de Adão, mas o nosso pecado que coloca Cristo justamente naquela cruz? Você entende isso? Que é toda a ação de rebelião sua contra Deus que colocou Jesus naquela cruz? Você entende isso? É por isso que o pecado deve ser abominável aos nossos olhos. Eu sei que a gente, por muitas vezes, deseja o pecado, mas ele é um problema. E a não lutar contra o pecado revela alguma coisa de errado na nossa fé. Não lutar contra o pecado e as consequências do pecado revelam uma deficiência no Evangelho que a gente acha que a gente crê. Então a gente está lendo um texto aqui da ceia de Jesus, onde Jesus deixa claro que alguém trairia ele. E nesse pensamento moderno, ocidental, que não encara a culpa, a gente não encara as nossas próprias culpas, mas sempre terceiriza ela, a gente pode correr o risco de ler o texto e achar que a culpa foi do Judas, de Cristo ter morrido na cruz. Porque ele é o traidor. Porque é isso que Jesus fala assim, ó, ai daquele a qual vai me entregar, a qual vai me trair, ai daquele. A gente fala, a culpa foi do Judas. Porque você acha que se você estivesse lá, você faria diferente. Você não está entendendo, você faria igual. É pior. Talvez até pior. Você faria pior. A gente acha que é Judas que traz Jesus, é Judas que troca Jesus por algumas moedas. Eu preciso falar quantas vezes você trocou Jesus por outras coisas mais barato do que 30 moedas? A gente acha que é só Judas. Então eu sei que pode parecer um pouco duro isso que eu vou falar aqui agora, mas é para nosso bem.
É para que pela palavra a gente possa ser incentivado a continuar firme nesse Cristo. Você tem que saber da gravidade que é o pecado. Você tem que saber que o pecado não é simplesmente eu mentir para o meu chefe. Eu roubei uma caneta. Eu dei o troco errado. Não, que isso não é pecado, isso é consequência do pecado. É o seu coração que clama pelo diabo, pelo inferno e pela morte. Esse é o pecado. É a rebelião que você oferece contra a vontade de Deus. Essa oposição diária que a gente tem de seguir o plano de Deus para a nossa vida. De falar que ama na palavra, mas não ama no viver. É da boca para fora. É um amor sem sacrifício, é o discipulado sem a cruz. Bonhoeffer vai falar isso. Então a gente tem esse tipo de evangelho, é o evangelho que permeia o nosso tempo, gente. E a missão, eu falo desde o início da missão, a gente se propôs aqui a viver algo verdadeiro, algo intenso em Deus. Talvez seja até por isso que tenha chamado a atenção. Lá eles pregam a palavra, mas não é só questão de pregar aquilo que é certo, ser profundo, não. É questão de ter um compromisso sincero com as Escrituras, ter um compromisso sincero com Deus, e é isso que eu quero propor para nós aqui essa noite. Tá entendendo? Eu quero que você me ajude nisso e eu quero te ajudar nisso também. Então a gente tem essa mania de achar que é Judas. Judas é o culpado. Mas a gente precisa saber que é o seguinte, Judas entregou Jesus na mão dos sacerdotes. E os sacerdotes não conseguiram achar um motivo, mas mesmo assim quis que o Pilatos, que representava ali o Império Romano, punisse Jesus por heresia, por crime, por blasfêmia, por alguma coisa. E se você continuar lendo aqui o relato, você vai ver que nem os sacerdotes e nem Pilatos conseguem achar um tipo de culpa em Jesus. O Pilatos, inclusive, 3 vezes, ele chega à conclusão que Jesus é inocente. Eu não consigo ver culpa nesse homem. Mas por uma pressão popular, o povo grita, liberta Barrabás, crucifica o crucifica. O Pilatos cede, então, uma pressão popular para fazer aquilo que era certo, o quê? Para as pessoas e não a sua própria consciência. E a gente poderia falar, então a culpa é do Judas, dos sacerdotes e do Pilatos. E por última instância do povo judeu que estava ali. Mas a questão é que você não entendeu, é que o coração humano clama pela morte de Cristo. Clama pela morte de Cristo. Não consegue lidar com o divino, com Cristo. Deseja a morte dele, deseja a morte do inocente. Espera aí, gente, que consciência moral essas pessoas têm? Olha só ao ponto que... Olha o problema das multidões. Qual é o problema das multidões? É que qualquer sentimento, ele vira um demônio dentro das pessoas. A ponto de que um começa um burburinho aqui, um burburinho ali, e daqui a pouco a gente está gritando o quê? Crucifica Jesus, o inocente. A gente se torna monstros. Desprezíveis. Porque se o Pilatos não consegue achar um crime, o que diria dessas pessoas? A ponto da gente desejar que o Barrabás seja solto, um criminoso cruel, asqueroso. E a gente acha que se a gente estivesse lá, a gente faria diferente. É isso que eu quero colocar na sua cabeça, você faria a mesma coisa. Por quê? Porque esse grito vem do pecado, essa vontade, esse impulso. Estava conversando com o Paulinho essa semana, esse conceito de livre-arbítrio, gente, isso aqui é conceito filosófico moderno. O homem não é livre, não. O homem sempre está sobre o domínio de alguma coisa. Sempre é governado por alguma coisa. Vai ler a Bíblia para você ver, vai ler o Novo Testamento. Governado por suas paixões, governado por aquilo que ele deseja, suas ambições, governado pelo seu ego. Lê as cartas de João, 1 João, onde João vai usar o argumento de que os filhos ou são filho do diabo ou é filho de Deus.
Filho do diabo obedece o pai dele, o filho de Deus obedece o dele. Existe liberdade? O homem consegue ser totalmente livre, gente? Não dá. Mas a nossa sociedade prega liberdade. Prega que você pode sim atender os desejos do seu coração. Seja livre. Isso vai te tornar uma pessoa mais leve. Você vai viver melhor. Mas cada vez que uma pessoa no mundo, sobre o domínio de Satanás, fala sobre liberdade, as correntes que estão sobre ela pesa cada vez mais. E ela faz simplesmente uma coisa: obedece o desejo do pecado, a ordem do pecado. Está entendendo? É morto. Então a gente tem que colocar isso na nossa mensagem, ok? Evangelizar na inocência de que as pessoas são boas. Me ajuda aí, viu, gente? Me ajuda aí, por favor. As pessoas não são boas. Você confia em você? Eu não confio em mim não, meu irmão. Você confia em você? Ah, não, mas que isso? Eu cresci num lar cristão, eu faço bem, eu ajudo os pobres. Meu irmão, uma oportunidade que você tem com o pecado na vista, longe daqueles que você acha que ama. Você faz o mal, você é o primeiro a entregar Jesus, você é o primeiro a colocar ele naquela cruz, você é o primeiro a gritar crucifica. Você é o primeiro a fazer mal para você mesmo e para as pessoas que estão à sua volta. Se as pessoas traíram Cristo, o mais amável daqueles que pisou nessa terra, imagine o que você pode fazer por gente que não é nem seu parente de sangue. Então esse conceito de bondade universal aí, meu irmão, é a graça comum de Deus e fora isso não existe nada disso no homem não. Não se confunda não, cara. Então eu quero que você entenda, eu quero te dar uma perspectiva real do Evangelho. Eu acho que a gente deveria fazer isso com todas as pessoas que quisessem batizar, com as pessoas que quisessem, eu quero seguir a fé cristã. E você vai lá e explica para ela. Você tem ideia de que você é inimigo de Deus, você deseja aquilo que é contra a vontade de Deus, que existe pecado dentro de você e isso precisa ser exterminado. Você precisa lutar contra isso. A gente precisa falar isso com as pessoas, né? Então a gente tem essa mania de achar que eu não tenho culpa, simplesmente é o Judas, os sacerdotes e Pilatos. Mas abre sua Bíblia lá em Atos 2 comigo. Atos 2, lá no versículo 22, logo após Pedro falar, né, o seu discurso sobre o derramado do Espírito Santo, sobre a salvação que viria sobre todos os povos, sobre proclamar boa notícia, sobre proclamar coisa boa, ao discurso dele, para uma multidão que estava ali naquele momento. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detida por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha frente, para que não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e minha língua exultou. E além disso o meu corpo repousará em esperança, pois não deixará a minha vida no meu túmulo, nem permitirá que o teu santo sofra deteriorização. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido como juramento que fariam dos seus descendentes assentar-se no trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deteriorização. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou e todos somos testemunha disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvi. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor:
Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro então lhe respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então quem crucificou Jesus? Quem crucificou Jesus foi esse povo aqui, é o ouvinte do Evangelho. É todos esses que se reúnem diante da palavra de Deus, diante da inocência do Cristo. É o meu pecado e o seu que crucificou Jesus. Foi a nossa incapacidade de nos reconciliarmos com Deus que crucificou Jesus. É o nosso pecado que colocou Cristo na cruz. Toda vez que eu peco, eu penso nisso. É esse pecado que colocou Cristo na cruz também. É isso aqui que foi por isso aqui que Cristo morreu. Foi por isso aqui, cara. E aí eu lembro das palavras desses homens aqui que falaram para Pedro desesperados. Desesperados porque eles escutaram o Evangelho. Olha só o que o Evangelho ele promove nas pessoas. Gente, olha o que o Evangelho promove nas pessoas. Desespero porque eles se sentiram o quê? Culpados, eles estavam convencidos da sua culpa. Ou seja, olha só o que eu vou falar. O perdão, ele só faz sentido para aquele que entendeu a culpa. Você está entendendo? Não, a gente está querendo amaciar o ego de gente culpada. Cristo não faz isso com você. Se essas pessoas não passarem por um entendimento de culpa, elas nunca experimentarão verdadeiro perdão. Às vezes a gente tem pessoas dentro da igreja que têm dificuldade de perdoar outras pessoas. Provavelmente não entendeu a sua culpa e o perdão de Deus. Porque a nossa culpa era grande demais, era pesada demais, nós não daríamos conta disso. E nós não demos. A ponto de que o próprio Deus tomou forma humana, viveu entre nós e inocentemente morreu pelos pecados. É uma coisa que a gente não está tirando isso, a gente vai tirar isso da nossa pregação, gente. A gente vai aceitar qualquer coisa a menos do que isso, não dá. Eu não posso, a gente não pode. Então eu prefiro que poucos aqui, poucos vocês, tenham uma compreensão da culpa e do perdão, do que vocês ficarem aqui enchendo aqui a minha bola e eu batendo nas suas costas e você voltar para sua casa e nunca entender o real sentido da cruz, do perdão de Deus. Foi pesado para ele. Foi pesado para Cristo. A palavra vai falar que ele se fez pecado. O inocente se fez pecado por nós. Ele se fez pecado, ele suportou o pecado da humanidade. Não somente isso, mas sofreu não só no seu corpo a consequência do pecado, o juízo de Deus, a ira de Deus. A ira de Deus. A ira que era destinada a nós foi destinada a ele. Se você entender a grandiosidade disso, vai fazer sentido para você quando você lê o relato da oração de Jesus no Getsêmani. A aflição que veio sobre ele ao saber que a cruz estava proposta e preparada. E que ele faria o que ele deveria fazer por nós, ele sabia que tinha uma missão, um propósito. E diante da terrível cruz, o próprio Cristo transpira sangue. Irmãos,
A gente às vezes lê isso daí dispensando esses detalhes das Escrituras. A gente acha que o clamor de Jesus ali, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. A gente acha que Jesus estava fraquejando. Quando ele clama, por exemplo, Deus meu, por que me desamparaste? A gente acha que, porque Deus deixou ele na cruz. Não é isso não, cara. É porque Cristo está sofrendo o abandono daquele que nunca o deixou. É Cristo sem nenhum pecado, sem essa noção embaçada que nós temos de Deus. Sofrendo na sua alma a separação do seu Pai. Sofrendo a separação do Pai que era destinada a nós. Você está entendendo? Sabe quando que você vai entender isso com mais clareza? Quando ele rasgar esses céus. Porque perfeitamente você vai entender o que é ter comunhão plena com Deus. E aí você vai entender o que é viver, o que seria ficar sem tudo isso que nos está reservado na eternidade. É porque você se relaciona com Deus debaixo de uma mentalidade ainda embaçada daquilo que ainda vai vir. Por mais que tenhamos o Evangelho, por mais que tenhamos tudo isso aqui, o tipo de relacionamento que nós desfrutamos com Deus hoje, ele ainda é algo aqui, ó. Mas quando chegar aquele dia onde nós estaremos totalmente restaurados, regenerados e preparados para a revelação plena de Deus, você vai descobrir como seria terrível viver longe de Deus. Esse seria o inferno. É porque o inferno ele é só visto como um lugar de fogo e condenação. É ou não é? Quando ele é tratado nos filmes, ele é tratado como um lugar de fogo, de tormento. Mas quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que o inferno muitas vezes é comparado a um lugar de escuridão, de vazio, sem Deus. E se a gente pegar esses dois exemplos, né, essas duas ilustrações de como seria esse inferno, essa ausência de Deus, a gente chegaria numa conclusão. Seria terrível. Seria atormentador viver sem Deus. Está entendendo daquilo que Deus te salvou? Do tormento, do vazio. Então Cristo, quando ele está ali sendo naquela cruz, pendurado na cruz, não é só o seu corpo que está sofrendo, é ele mesmo. É ele sofrendo dentro de si o juízo, a ira de Deus, que era para nós sofrermos, a qual nenhum de nós aqui nessa sala suportaríamos. Você ficaria louco se fosse possível você voltar disso. Você viraria um vegetal. Tem um seriado que eu assisto, vou voltar a assistir, que mostra quando ele ilustra, né, de maneira alegórica e tal, não é para você levar isso aqui, né, no pé da letra, de quando uma pessoa era possuída lá por um espírito lá, um demônio, um anjo, alguma coisa assim, né? E essa pessoa, depois que o anjo soltava a casca dela lá para trás, essa pessoa virava um vegetal. Eu acho que esse é um bom exemplo. Seria você. Tá rindo, né, Débora? Tá rindo, né? Mas eu acho que seria isso. Se uma grama da ira de Deus repousasse sobre você como repousou em Jesus naquele dia. Então, a gente está falando de coisa séria, gente. Então, isso aqui não é simplesmente a gente tá fazendo nossa igreja, pra você gostar de mim, pra gente fazer um clube moderno, onde a gente vê style, a Karina faz as roupas dela e a gente acha mó legal, né? Aquela coisa, onde fulano de tal aqui. Não tem nada disso. Nós estamos nos reunindo aqui porque é o mínimo que nós podemos fazer para a gente poder ter um pouco de noção daquilo que Cristo fez na cruz. Mas não se engane não, a mensagem não acabou. E agora vem a parte que é a parte de você se alegrar. E ter um temor, ter essa mistura. Você sabe que a palavra temor, na Bíblia toda, não vem com esse negócio, eles me ensinaram assim também, gente. Temor é respeito,
Já falaram isso, né? Temor é reverência, temor é medo. No Antigo e no Novo Testamento, temor é medo. É respeito também, é reverência, mas é medo. É aquilo que Moisés sentiu. Medo. Ao estar próximo à glória de Deus. A presença de Deus no monte. Medo. Então, o que é a vida do cristão? Essa mistura de medo e graça por ser libertado da ira desse Deus que causa pavor ao pecado. Então, quando você tem medo, é a noção do seu pecado aí. Graças a Deus por isso, viu? É aquilo que Deus resgatou aí dentro, o seu novo eu, a sua nova criação, dizendo, cara, se não fosse por Jesus Cristo, era para você ser fulminado imediatamente. Está entendendo o momento que a gente teve aqui antes dessa palavra começar? Você fala, mas eu não senti nenhum arrepio, eu não tenho nada, não sei o quê, não importa. Se não fosse pelo sangue de Jesus, era para você ser fulminado no exato momento que você usou o nome de Deus. No exato momento que você chamou Deus de Pai. Porque aqui não é Pai terreno, não. A gente está falando do Todo-Poderoso, do Santíssimo, do Criador dos céus e da terra. O universo não pode, ele não cabe dentro do universo. É o grande. É o Todo-Poderoso. Essa ideia de Deus tem que vir para o nosso coração essa noite. Mas você acha que foi o Judas? Você acha que foi os sacerdotes? Você acha que foi Pilatos, o povo que colocou Jesus na cruz? Sim e não. Porque o que nós acabamos de ler aqui é que Deus, o Pai, pela sua presciência e pré-decreto, já havia separado esse momento para Jesus. Se você for ler 1 Pedro, você vai entender, ou talvez ter uma noção, de que Deus, na sua soberania e grandeza, a gente está adorando um Deus que não cabe dentro do pensamento lógico, da argumentação sistemática. Esse Deus já havia preparado antes da fundação dos tempos, do mundo, desse planeta, já havia conhecido Jesus Cristo crucificado. Isso é maravilhoso, cara. Como? Eu não sei te explicar isso. Estou sendo sincero para você. Como é Deus? Que já havia preparado o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo antes da criação desse cosmo, desse planeta. Que Deus maravilhoso, grandioso, sábio é esse? Então a gente brinca de... Eu não sei como é que a gente ainda usa o nome de Deus em vão. A gente coloca a palavra na boca de Deus, que Deus não... Que falta de temor é esse, gente? Então esse Deus, ele mesmo decreta que Jesus iria morrer. Se você ler Gálatas 4, você vai ter ciência disso quando Paulo escreve que chegando à plenitude dos tempos, Jesus veio. Então havia um tempo preparado por Deus. Havia um lugar. Havia uma ocasião específica. Gente, isso não te faz agradecer a Deus, não? Glorificar a Deus? Porque a gente acha que Jesus foi um acidente, mas foi o plano de Deus acontecendo. Deus planejou isso. Deus planejou a morte do seu filho, a cruz. A ponto de que no Novo Testamento, quando você vai ver, a cruz é relacionada àquilo que já está escrito em Deuteronômio, Levítico, sobre o madeiro. O madeiro que suportou ali, né, que serviu como haste da serpente de bronze, onde que o povo israelita podia olhar após ser picado ali por cobras e ser curado. Não somente isso, o madeiro a qual está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que é isso? É a maldição, porque é o enforcamento, aquela morte cruel. O que o maldito era a punição do maldito. Entendeu? Não é que ele virava maldito, era o maldito que era condenado no madeiro. E Cristo ser morto justamente no lugar que era reservado aos malditos.
Da gente olhando para o Velho Testamento e vendo todas as profecias se cumprirem, cara. Todas as profecias, a gente fala, a gente estava lendo isso, a gente leu um livro essa semana que, pelo amor do Senhor, um dia vocês vão ter a oportunidade, quando chegar a época. A gente acha que profecia no Antigo Testamento é simplesmente pela presciência, mas a gente esquece que é pelo decreto de Deus. Deus falou, vai acontecer. Tá entendendo? Não é Deus descobriu o que ia acontecer no futuro, não. A gente acha que Deus não tem controle sobre a história. A gente acha que Deus, ele está sendo surpreendido, as coisas estão acontecendo, Jesus está sendo traído, as pessoas estão... E Deus está sendo surpreendido a cada momento e está tendo que... Cara, Deus planejou cada passo da história da salvação. Você está entendendo? Abre a sua Bíblia em Isaías 53, um relato de 700 anos antes da morte de Cristo. E olha só, a gente pode ler do Isaías 52, a partir do 13. Gente, a gente está falando de 700 anos antes. É por alto. 700 anos antes. E o profeta escrevendo ali pro pessoal o povo de Deus ali escrevendo. Olha só quem está escrevendo pro povo de Deus. Versículo 3, 52, 13. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime, como tantos pasmaram à vista dele. Seus aspectos estavam tão desfigurados que nem parecia o homem, e a sua aparência não era dos filhos do homem. Que isso? Que isso, gente? Como é que o cara descreve a morte de Jesus com tanta precisão? Ele causará temor a muitas nações, por causa dele, reis tamparão a boca, pois verão o que não lhe havia sido anunciado e entenderão o que não havia ouvido. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Eu falei isso outro dia com a minha irmã. Se Jesus vivesse nos nossos tempos, você não acharia ele belo, simpático. Alguém que você olha e fala, uau, esse cara é de Deus. Sabe esses caras que a gente admira hoje, como exemplo de fé, exemplo de homem de Deus? Você olharia para Jesus e olharia para eles e existia uma diferença ali, porque Jesus não tinha formosura, ele não era agradável aos olhos. E a gente coloca Jesus branquinho de olho azul no quadro, europeu. Então esse seria Jesus, foi desprezado, versículo 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Que esconder esse rosto é esse? É esconder de vergonha. Nós olhamos para ele nu na cruz e nós escondemos o nosso rosto de vergonha. Ele foi desprezado como lixo, como nada. O Deus que a gente adora ele, que a gente cultua ele domingo após domingo, cara. Deus, o Filho de Deus. Versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. A gente achou, e a gente, com razão, a gente viu que ele estava sendo castigado por Deus na cruz. Mas foi justamente esse castigo que nos trouxe o que a gente tem de melhor hoje. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Se leu isso aqui, é o nosso pecado, é a nossa transgressão. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós
sobre ele, de todos nós. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todos nós, toda a nossa maldade, Jesus fez cair sobre ele. A maldade de toda a humanidade, não é a maldade de todas as pessoas que viviam na época que ele veio. É todos aqueles que existiram e que existirão. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelos pecados. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si a maldade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, ele partirá os despojos com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos intercedeu pelos transgressores. Gente, eu não consigo ler esse texto e não ficar emocionado, porque é a descrição do meu amado sofrendo naquela cruz. É difícil demais pregar aqui, porque eu sei da minha incapacidade, do pecado que há em mim. Mas pensar naquilo que Cristo fez por mim, cara, isso é mais pesado ainda. Saber que o meu pecado lançou ele naquela cruz e foi necessário que ele morresse na cruz, naquele lugar. Quando nós olhamos para a cruz ali, quando nós olhamos no alto da igreja, ou quando nós olhamos qualquer menção da cruz, é uma loucura isso ser motivo de orgulho para nós, isso ser motivo de orgulho para os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, quando adotaram a cruz, aqueles que não entendiam a fé, não conseguiam compreender como que um objeto de escárnio, de humilhação, de morte, de crueldade, a qual o mestre deles foi submetido e morto, poderia ser para eles precioso. Eles não conseguiam entender isso. Mas desde o início a gente foi ensinado a tomar nossa cruz e a olhar para a cruz e encontrar na cruz o nosso amado e a não se desviar do caminho da cruz e a olhar para... Gente, olha a história dos mártires, das pessoas que são mortas por causa da cruz, que almejam a cruz. Se você lê a história dos primeiros cristãos, que levavam como glorioso a oportunidade de morrer como Cristo morreu, e de fazer, né, como a tradição vai contar, né, que um dos apóstolos, ao ser levado para ser morto na cruz, pediu para que ele não fosse morto com a cruz da mesma maneira que o Senhor foi morto, porque ele não era digno, e que eles pudessem então colocar a cruz de cabeça para baixo. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Pensa se a nossa fé na cruz de Cristo e em Cristo suportaria uma perseguição. Nosso país não suportaria. É pela misericórdia de Deus, você não está entendendo, não é porque é pela misericórdia de Deus que não vem algo desse tipo na nossa nação. Mas você pode ter certeza, se viesse, seriam os momentos mais gloriosos que nós viveríamos. Porque os cristãos são ensinados a receber o sofrimento como motivo de honra e glória. E eu quero te dar essa porção da mensagem da cruz hoje,
para que você se lembre disso no dia que você estiver lá reclamando de um probleminha na sua vida. Deus, Ele considera os probleminhas na sua vida sim, meu irmão. Não pensa que Deus despreza eles não, Ele considera sim. É importante, mas que você possa encontrar na cruz de Cristo motivo superior e maior para que você continue vivendo essa vida com um propósito. Lembre-se da cruz de Cristo, lembre-se de Cristo morto, dado em favor de nós. O sangue da nova aliança foi derramado na cruz. O Cordeiro está ali na cruz por nós, para que a morte não viesse mais tocar, para que o pecado não... Paulo vai dizer isso, o pecado não tem poder em vós. Por quê? Porque o pecado foi vencido na morte. E até que ele seja totalmente extirpado do meio de nós, eliminado, nós tiramos toda a nossa força para vencer o pecado da cruz, porque a morte dele é poderosa para perdoar pecados. E é por isso que a gente entender isso, a gente deveria entender isso com alegria. Por quê? Temor e alegria. Por quê? Porque o universo criado também sofreu os impactos do pecado do Adão. E eles clamam, não sem motivo, porque eles ainda vivem os efeitos do pecado. Eles não são o que eles deveriam ser. E eles clamam para que chegue o dia em que novos céus e nova terra chegarão. Então, se a natureza, se o cosmos, se o universo, se a criação clama por isso, o que dirá de nós? Então, meu irmão, o convite hoje é para que você ame Jesus Cristo crucificado. Que isso transforme quem você é. É o conhecimento de Jesus que transforma quem nós somos, correto? Você está domingo a domingo aqui para que você conheça Jesus e você seja transformado. Existe um propósito na sua vida, na sociedade, no trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, com seus amigos, família. Você está vivo por um propósito. Mas o seu propósito, ele ganha mais força, você começa a gerar frutos dentro daquilo que Deus tem para você, quando você começa a compreender quem é o seu mestre e o que ele fez. Agora pensa bem o que Deus fez. É uma coisa gloriosa você pensar nisso. Eu não sei como é que ainda tem gente que não se apaixona por isso, porque eu sou apaixonado com isso. Eu não consigo, eu já tentei, gente, eu já falei, Deus, eu não consigo viver o Evangelho, acaba com a minha vida aqui então, porque eu não consigo. E aí eu falo, não, eu não vou viver mais isso, não aguento mais ser crente, não aguento mais fazer as coisas. Mas sempre existe algo dentro de mim que me atrai, e ele, na verdade, ele me atraindo como um imã, e a gente se atraindo, e eu falo, eu não consigo deixar de te amar, eu não consigo deixar de te buscar, eu não consigo deixar de pensar nas coisas do Senhor. Eu sempre estou pensando, Deus, o Senhor não foi na cruz à toa, o Senhor foi na cruz para perdoar meus pecados, para que o Senhor perdoou meus pecados, para que o Senhor me salvou, tem um propósito aqui, então como que eu posso responder a isso? E é isso que eu vou, gente, essa é a minha cabeça. Esse é o meu coração, isso mudou os meus afetos. Quando eu quis casar porque eu sabia que Deus, o sacrifício dele na cruz, ia chegar lá no meu casamento e a gente ia ter um propósito nele. Só por causa disso que eu falei, porque eu sou doido com isso, gente. Então eu queria que você fosse também. Que você possa... A gente vai comemorar daqui a um tempo, a gente vai entrar na série falando sobre o Espírito Santo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, não é para você conquistar os seus objetivos pessoais, isso aí Deus vai fazer também, gente. Ok? Vai fazer. Pode ficar tranquilo. Mas é para que você possa ser testemunha da cruz de Cristo. Olha a pregação de Paulo. Não prego outra coisa senão Cristo crucificado. Gente, olha só a pregação do Paulo. Os caras falaram, Paulo era fantástico. O que Paulo pregava? Cristo crucificado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O sacrifício redentivo. Gente, a pregação está toda envolvida nisso. O mais interessante de tudo para a gente ceiar é saber que o Cristo crucificado não permaneceu crucificado, cara. Está sentado à destra do Deus o Pai e Deus o fez Senhor. Deus o fez Senhor. Ou mais um motivo para que você se aproxime dele com temor e gratidão. Porque o Cordeiro de Deus é o Senhor. É o perfeito. Esse Senhor morreu por você. Ele não precisava fazer isso. A gente acha que Deus, na cruz, está tendo um excesso de carência, onde ele não consegue viver longe da criação dele. Tira isso da sua cabeça, em nome de Jesus. Deus não precisava de nós. Eu sei que eles me ensinaram isso também, que Deus precisava de mim. Deus precisava de você. Deus fez uma família, Deus queria mesmo uma família, mas ele não precisava. Deus podia viver tranquilamente. A gente acha que Deus estava numa espécie de colapso lá entre a Trindade, né? A Trindade na eternidade. Já tá chato demais isso aqui. Vamos criar alguma coisa pra gente se divertir. Hã? Entediado, né? Tá chato demais isso aqui. Vamos criar um planeta, um universo e vamos criar gente para adorar a gente. Essa ideia aí é a ideia grega de que os homens precisam adorar os deuses porque senão os deuses ficam fracos. Deus não precisa de nenhum ser humano. Deus é autossuficiente, é onipotente e poderoso. E ele está muito bem ali na Trindade ali, viu, gente? A Trindade se dá muito bem. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo dá testemunha, ele está ali, e a dança da Trindade está acontecendo ali. A comunhão da Trindade, ela existe, e a glória de Deus está sendo revelada, ele está satisfeito ali naquilo ali. Então, a gente fazer parte disso é a graça de Deus se manifestando a nós, falando, gente, existe ele falando para nós, aqui é bom demais, a Trindade aqui vive, é autossuficiente, é bom demais, é todo prazer. E eu queria convidar vocês para participar disso aqui também. Estou preparando a eternidade aí, viu, gente? Novos céus, nova terra. Vocês não sabem o que é coisa boa. Se você soubesse, vocês não sabem o que é bom, vocês não sabem o que é gozo, vocês não sabem o que é prazer. Né? Se vocês soubessem, vocês iam desejar que esse tempo chegasse rápido. É por isso que vai ter, principalmente nas cartas de João, né? Maranata, a hora vem. Vem Deus, vem! Volta logo. Mas sabe por que não volta? Porque ainda tem gente que precisa ser alcançada por ele, cara. Ele não precisa alcançar ninguém, mas ele quer alcançar as pessoas. E ai de nós se a gente não pregar esse amor. Ai de nós se a gente não pregar para as pessoas isso aqui que eu acabei de pregar aqui. Tiago, como é que fala isso com as pessoas? Em um dia só, não dá. Não dá, gente, não dá para falar isso aqui. Você vai ter que trazer ela aqui, vai ter que ficar crente igual 10 anos, igual você é, para escutar isso aqui. Mas dá para ela começar a caminhar nos passos. Né? Gente, ama Jesus. Ama Jesus. Nós vamos ceiar agora. Pode trazer os elementos, eu sei que vocês já levantaram, sentaram. Nós vamos ceiar aqui agora. Mas eu queria que você ceiasse nesse entendimento, de que você participa dessa aliança. Tá entendendo, Eric? Deus não precisava fazer uma aliança com você, mas ele fez. Tá vendo a dificuldade de entender a teologia da eleição? É porque a gente acha que a gente merece alguma coisa. Aí a gente fica indignado de uns vir para essa aliança e outros não. A gente esquece que Deus não precisava colocar ninguém nessa aliança. É difícil, mas é isso. Então Deus podia deixar todo mundo aí, o pau quebrar aí. Mas não, ele veio em carne, em verdade, nos salvar, nos resgatar. Meu irmão, acorda na segunda-feira nessa consciência. Seja crente. Pense naqueles que estão se perdendo, mas que vão escutar a palavra pela sua boca. E vamos ser uma igreja crente, hein? Pelo amor do Senhor, hein? Não quero isso aqui crescendo e a gente se tornando mais modinha, se tornando mais esses movimentos oba-oba, não, hein? Pelo amor do Senhor, hein? Nós somos crentes, hein? Nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós somos salvos. Povo de Deus, eleito de Deus, sacerdócio real. Amados, nós podemos chamar Ele de Pai, porque verdadeiramente Ele é o nosso Pai. Cara, isso é lindo.
Vai pegar sua Bíblia, vai ler sua Bíblia aí a semana toda. Não é para pegar a Bíblia uma vez por semana, não. Pega sua Bíblia todos os dias, vai orar todos os dias.